Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de assistente administrativo. Então, aqui eu vou fazer para vocês uma recordação do que vocês já estudaram no nosso livro didático, tá bom? Então, essa revisão é sobre organização e controle de documentos, tá bom? Eu vou contemplar aqui nessa revisão os capítulos 2 e 3. Então, no capítulo 2, vocês vão ver que vai tratar sobre rotinas administrativas, perdão, rotinas de documentos, e no terceiro, a gente vai ver aqui um pouquinho da triagem de distribuição de documentos, tá bom? Então, o que se entende por documentos, né? Então, documento é todo o processo de gestão das normas, métodos e procedimentos que regem a criação, manutenção, utilização e prazos, né, de conservação dos documentos gerados ali pelas atividades. Então, né, o documento é toda a informação que ela é registrada. Então, tudo que eu registro, seja uma mensagem no WhatsApp, seja um e-mail, é, uma ata, um trabalho, né? Tudo que eu faço, eu preciso documentar, escrever, digitar, né? É um documento. E aí ele vai ser utilizado de diversas formas, né? Para pesquisa, consultas, né? E aí ele vai variar de acordo com a ocasião, o acontecimento, tá bom? E aí a gente vai, né? Quais são os tipos de documentos que vocês mais conhecem, assim, né? Que são fontes de informação. Se a gente parar para pensar, né? Informação, né, fonte de informação, um jornal, uma revista, né, um livro, né, então, são esses, tá bom? E aí, o que é essa rotina de gestão de documento? É a parte que vai cuidar do documento, então vai fazer aquele controle do documento, né, e no setor administrativo nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ser organizados, assim como somos organizados com os nossos documentos, uma empresa precisa ser organizada muito mais, porque ela tem auditorias, né, então elas precisam prestar contas de toda essa documentação, seja ela particular ou privada, tá bom? E aí tem uma coisa muito interessante aqui, né, que é a conservação ou o descarte desse documento. Opa, então peraí, né? Não sei se vocês já viram aquelas notinhas de supermercado. Com um tempo ela perde aquela tinta, né? Então qual seria a melhor maneira de guardá-las, né? A conta de luz também, né? Aqui em Jaraguá do Sul, né, onde eu fico aqui em Santa Catarina, a gente tem a Celesc. E a conta da Celesc, ela também, aquele papel, ele some com o tempo. Esses dias eu estava mexendo nos documentos ali, procurando comprovante de residência, e já tinha sumido, né? E ele nem era um documento tão antigo assim, era de 2017, né? E já não tinha mais ali, né? Já sumiu. Então, com o tempo, os documentos eles perdem, né? Dependendo da maneira que a gente guarda, né, conserva, a umidade do local, tudo isso, esses documentos eles acabam perdendo a sua tinta, né? E aí a gente precisa fazer o descarte de tempo em tempo. E nós vamos falar sobre os descartes mais para frente, tá bom? E aí a gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos. Olha quanta coisa a gente precisa prestar atenção, né? E esses documentos, eles são, né, recebidos de diversas instituições, seja ela do judiciário, no exercício das atividades, né, ou independente, né, do que a empresa, ela está, encontra-se, né, da marca da empresa. Então, a gente lida com vários documentos o tempo todo, tá bom? E aqui eu trouxe uma charge para vocês, né? O Snoopy conversando, ó, mais uma carta de rejeição. Arquive com as outras. Lá foi ele arquivar, né? Pegou a pá e foi. Ele pensou, acho que não quero ver o sistema de arquivamento dele, né? Então, como será que as empresas estão cuidando dessa parte do arquivo?
Falar para vocês que tem algumas empresas hoje que elas têm as partes de gestão de documentos bem organizadas, né, tem um sistema, tem empresas que terceirizam, tem outras empresas que cuidam do arquivo de empresas, então hoje está muito mais organizado essa parte, né, mas tem empresa que não, que ela mesma faz o seu sistema de arquivamento. E aí, o que que pode contribuir, né? A gente sabe que a informática evoluiu muito e ampliou, né, os tradicionais documentos físicos. E aí mudou para quê? Os arquivos digitais. Vamos guardar onde? Na nuvem. Vocês já ouviram, né? Acho que já ouviram essa expressão. Guarda na nuvem, guarda na nuvem. Né? Então, por quê? Porque eu tiro uma foto do documento e eu guardo numa pastinha. Né? Você estudantes, vocês têm o Google, o acesso aos arquivos do Google, né? Tem o Drive. Ali no Drive a gente também consegue guardar. Vocês podem criar uma pastinha, documentos. E aí vocês vão tirando foto dos documentos e guardando nessa pastinha. Renomeia o documento para saber que documento que é, né? E vão guardando. E as empresas fazem isso. Né, elas vão guardando na nuvem, tem os arquivos digitais, eletrônicos, os virtuais, né, que eu posso compartilhar. O sistema da Google é mais fácil porque a gente consegue compartilhar com qualquer pessoa. Depois eu vou compartilhar com vocês um documento para vocês escreverem o nome de vocês, né, como lista de presença de que vocês assistiram à aula. Então vocês vão ter acesso a esse documento do Word, onde vocês vão escrever o nome sucessivamente, né? 1, 2, 3, vão escrevendo, todos terão acesso, tá bom? Pois eu vou compartilhar com vocês. E aí eu posso acessar, né, esses documentos de qualquer, seja um computador, um tablet ou um celular, tá bom? E aí, né, as formas de arquivo que nós encontramos nas empresas. Então, a gente tem esses arquivos aqui de pastas, né? As pastas são as mais comuns, mas tem esses aqui que ficam naqueles arquivos, né? Tem por caixinhas, assim, essas caixinhas plásticas, né? E aí a gente vai guardando os documentos, são os mais comuns. E aí, como é que eu faço essa separação dos documentos? Eu posso separá-los de A a Z, né? O primeiro passo, para que eu consiga, né, guardar ali, garantir a integridade das informações, eu vou separando por categorias. Então, contas a pagar, contas a receber, né? É, e enfim, vão guardando ali de acordo com o sistema da empresa, tá bom? E aí vocês de A a Z é por ordem alfabética. Os armazenamentos suspensos, que são aqueles nas pastas, eu consigo fazer também a separação desse armazenamento, né? E onde tem um espaço apropriado. Então, são aqueles armários que eu puxo a gaveta e eu também posso colocar de A a Z ou em colocar nas pastas, né? O importante é ter um lugar para esses documentos. Esse lugar ele precisa ser um lugar arejado, né? Ou que tem aqueles sachê de antimofo, seja um lugar bem refrigerado, tá bom? Para constar, eu posso dividir em subcategorias. Então, por exemplo, vai estar relatórios, mas relatórios do ano de tal, né? Então, eu tenho uma categoria e eu tenho uma subcategoria desse. Eu sei o relatório. Relatório de quê? Pode ser relatório do ano, relatório do semestre, relatório da empresa tal, relatório do fornecedor tal. Né? Então, eu posso ir colocando, criando essas subcategorias, tá bom? A utilização de referências cruzadas, né, que é muito comum na hora que a gente vai dividir as categorias, né? Então, por exemplo, se algum documento ele se enquadra em mais de um grupo, e aí, o que é que eu faço com ele? Para que não tenha esse cruzamento das informações, a gente consegue fazer outras marcações para que permite que ele seja o mais específico possível, né, dentro daquela categoria que nós separamos, tá bom? E aí a gente tem alguns problemas que é causado pela falta da gestão dos documentos. O primeiro é a perda das informações, né? Quando uma empresa conta apenas com papel para armazenar seus documentos, é comum que ela não tenha um local específico para essa guarda. Lembra que eu comentei com vocês, precisa ter um lugar e esse lugar precisa ter alguns cuidados ali, né? E com um sistema de combate de incêndios, né? Também é muito comum a gente ver, né? Não sei se vocês viram, há uns anos atrás, né, lá em São Paulo, um museu pegou fogo,
né, e se perderam aí milhões de anos de informações, tá bom? Né? Então, pensa numa empresa que às vezes, né, acaba, né, pegando fogo, às vezes nem é por não ter esse sistema, mas acontece alguma outra, uma catástrofe, por exemplo, né, e ela perde esses documentos. Né? Então, o que ela poderia fazer, né, com esses documentos? Eu já dei uma dica antes, né? Então, guarda na nuvem, né? Tira uma foto, tem a pastinha ali, tem o físico, mas tem ele ali também, tá bom? Ou acidentes digitais, né? Então, às vezes, mesmo que a gente digitalize os documentos, pode ser que armazená-lo nos computadores da empresa pode ocorrer a perda desses dados, né? Pela falta da segurança digital, quando os arquivos não são criptografados, né? Ou contam com um backup em nuvem. Né? Então, eu preciso ter certeza que eu vou guardar ali na nuvem, mas o meu documento ele vai estar protegido, né? Eu tenho ali, porque tem os hackers, né? Então a empresa ela precisa também ter ali, mas ela precisa ter uma segurança, né? Nessa segurança digital, tá bom? O terceiro é a ineficiência da rotina, né, de trabalho. E o que que é isso? É sem uma gestão de documento eficaz, a sua equipe com certeza perde um tempo precioso quando vai procurar entre pilhas e pilhas ou pastas desorganizadas. Isso faz com que as tarefas se acumulem, atrasos aconteçam e os clientes ficam frustrados. Então, dependendo do que documento, acontece tudo isso, né? Então, pensa aí no estresse que acaba acontecendo. Né, eu já trabalhei em banco e tinha um arquivo bem grande para organizar, e a outra pessoa que ficava no arquivo, ela não era tão organizada. Então, quando eu cheguei, eu precisei cuidar de muitas coisas. E naquela época, o arquivo ele era de prateleiras, né? E nós tínhamos aquelas o, as pastas, né? E as pastas eram em caixas. Então, além de guardar os papéis nas pastas, dividir por categorias, a gente precisava colocar nessas caixinhas. Né? E como era difícil para organizar, né? Quando a gente pensava que tinha terminado, lá vinha nós de novo e precisávamos organizar, né? Então, é uma frustração bem grande quando precisa procurar tudo, tá bom? O quarto são os custos elevados. Os gastos com papel podem passar despercebidos, mas ele acarreta custos com compras, cópias, impressões, toners, tintas e o espaço do arquivamento. Dados de um estudo da Resource Information Systems in Company apontam empresas americanas que chegam a gastar 8 milhões de dólares por ano gerenciando papel. Né? Então, é um custo, né? Lembra que eu falei para vocês, tem empresas que cuidam disso. É um custo, mas é uma segurança para a empresa. Então, será que vale a pena investir? Tem empresa que acha que sim, tem empresa que não. Então, nós, assistentes administrativos, futuros assistentes administrativos, cuidamos dessa parte, tá bom? Outro problema, né, que é muito comum é a falha na documentação, né? Então, se a gente não se conversa, onde que foi parar o documento? Para quem a gente emprestou aquele documento? Quem foi o funcionário que pegou? Então, tudo isso precisa ser registrado e protocolado, tá bom? Nós vamos ver isso em outras aulas, né? Mas o documento pertence a você. Se você cuida dessa parte da documentação, ele pertence a você. Se alguém pegou, você precisa prestar conta daquele documento se a pessoa não te devolver e alguém precisar. Então, vocês precisam saber para onde foi o documento, tá bom? Então, para que vocês consigam rastrear mais fácil. E um outro é a não conformidade jurídica, né? Que é um risco que as empresas elas correm, né? Quando não tem uma gestão de documentos. Porque aí elas acabam não estando de acordo com as leis vigentes, né? E se ela precisa de alguma informação relativa à contabilidade, RH e contratos de clientes, né, sem que ela saiba onde está, né, quando precisa, precisa saber, porque aí é um cuidado, né, ela precisa ter o cuidado com esses documentos, tá bom? E aí a gente tem 5 padrões para classificar esses documentos em uma empresa. Então, primeiro, a espécie, né? Então, ele classifica o documento com base na natureza das informações ou na sua finalidade de uso. Então,
até anteriormente nós tínhamos visto o que é o documento, como eu preciso cuidar, como eu consigo me organizar com isso, quais são os cuidados que minha empresa precisa ter, e agora a gente vai conhecer como classificar esse documento. Então, eu tenho ali um espaço para guardar esse documento, agora eu preciso guardar. E aí, como é que eu vou guardar? Então, primeiro, por espécie, tá bom? E aí, nessa parte do espécie, a gente tem como, por exemplo, a ata, um contrato, um ofício, uma petição, um recibo ou uma certidão. Né? O segundo é a tipologia. Ela vai classificar o documento além da espécie, configurando-o com a atividade que o gerou. Por exemplo, é uma ata, mas é uma ata do quê? De reunião? Né? Então, eu já tenho ali uma subcategoria, são as atas, aí eu vou ter uma ata de reunião, né, e outros exemplos de atas ali. Um contrato de prestação de serviço, a certidão de regularidade do FGTS, por exemplo, né, se eu estou trabalhando ali no RH, tá bom? O terceiro é pelo gênero, então eu vou classificar o documento de acordo com o suporte. Por exemplo, se ele é físico, digital, se é um texto, uma imagem, um áudio, um vídeo. Então, quando eu vou fazer esse arquivamento lá na nuvem, tá bom? Ou, né, por exemplo, físico, digital, texto, né? Então, físico, texto, imagem, né? São coisas que eu consigo guardar no documento físico. Agora, se o meu arquivo é digital, então eu posso guardar imagem, áudio e vídeo, tá bom? O quarto é por assunto, classifica quanto ao teor das suas informações importantes para a segurança de dados sigilosos, que devem ter seu acesso restrito a departamentos. Então, por exemplo, fichas de cadastro que guardam informações confidenciais de clientes ou de funcionários, tá bom? Então, preciso tomar cuidado com isso também. E o quinto, né, é por relevância. Classifica o documento com base na frequência de uso ou de acordo com seu status de produção. Então, exemplo, documentos correntes, né, são muito utilizados ou que estão em curso de alguma atividade. Por exemplo, uma ata de reunião, às vezes, né, não terminou ali um... Deixa eu pensar. Um ofício, um relatório, tá bom? Então, tudo isso são documentos correntes que ainda está sendo usado, ainda está em preparação. Ou um documento intermediário, que não é muito acessado com frequência. Por exemplo, contratos. Né? A empresa fechou um contrato com uma outra empresa, né, um fornecedor, e aí eu não vou precisar daquele contrato toda hora ali para ficar vendo. Né? Esse documento vai ser guardado. Ou documentos permanentes, né? Por exemplo, a história da empresa. Né? Então, é muito comum as empresas terem aquele documento de missão, visão. Né? E aquele documento que é o manual da empresa, ele fica guardado. Né? Também não vai precisar estar ali, né? Sempre com eles, tá bom? E aí a gente tem alguns elementos de características. Né? Então, quais são esses documentos? São a espécie documental, né, que é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição da natureza das informações contidas nele. Por exemplo, um memorando, um ofício, um processo, um relatório, uma guia, uma requisição. Por formato, já é uma configuração física de suporte, né? Por exemplo, um caderno, um livro, um cartaz, ou um tipo documental, né? É uma configuração que assume a espécie de documento de acordo com a atividade que gerou. Né? Então, parecido com a espécie documental, tem o tipo de documento. Né? Então, eu vou entrar de novo em memorando, ofício, processo de pagamentos, guias de encaminhamentos, tá bom? A forma, né, é o estágio de preparação dessa transmissão. É um rascunho, é uma minuta, né, é o original ou é uma cópia desse documento? E o gênero documental, que é a configuração que assume o documento de acordo com o sistema de signos utilizados na comunicação. Né? E aí, o que são esses signos utilizados? O audiovisual, é um fonográfico, é um infográfico, é um textual ou é multimeios? Né? Então, eu posso, de uma forma de documentos, um documento eu utilizar de várias formas o mesmo.
tá bom? A segunda parte é a classificação de documentos, né? Então, eu tenho quanto à procedência, né, desses arquivos, são todos os que produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, privada ou particular, né, pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituem elementos de provas de informação. A gente tem os documentos públicos, que são todos os documentos de qualquer tipo ou formato ou recebidos por um órgão governamental na condução das suas atividades. Então, eu vou ter documentos públicos, certidões, células ou fotocópias autenticadas, e também alguns documentos particulares que, por sua especial relevância, foram legalmente equiparados e documentados, né, como provenientes de entidades paraestatais, como fundações, sociedades anônimas, né, ou títulos do portador, né, como cheques ou notas promissórias, tá bom? Depois a gente tem, opa, né, os arquivos públicos, né, então, são um conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício das suas atividades, né, por órgãos públicos, né, então, seja ele federal, estadual ou municipal, nas funções jurídicas, tá bom? E os arquivos privados são identificados como de interesse público e social e poderão ser depositados a título revogável ou doados às instituições, né? São conjuntos de documentos produzidos ou recebidos de instituições de caráter público, por entidades privadas, tá bom? E aí a gente tem a classificação desses documentos, né? E aí como é que eu classifico eles? Então, de novo, né? Só recordando, quanto à procedência, ele pode ser público ou privado. Quanto ao valor, ele pode ser administrativo, fiscal, informativo, legal, né? Ou outro ali, outro setor dentro da empresa, tá bom? Quanto à natureza do assunto, ostensivo ou sigiloso, né? Eu preciso, né, nem todo mundo pode ter acesso, ou não, qualquer pessoa pode ter acesso, tá bom? E quanto ao gênero, né, textual, cartográfico, incongráfico, informáticos, bom, que a gente já viu ali. Então, aqui depois tem a explicação de cada um deles, eu vou compartilhar com vocês essa parte também para vocês verem, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que ele pode ser um rascunho, ele pode ser o original, ele pode ser uma cópia, né? O formato dele ali pode ser um livro, uma ficha, um formato eletrônico ou impresso, tá bom? A espécie, né? Como eu vou demandar esse documento? Ele é uma certidão, ele é uma ata, ele é um contrato, é uma declaração. E aí a tipologia, né, é a finalidade que esse documento vai pertencer, né, para onde ele vai? É uma ata de reunião, é um relatório, é uma nota fiscal, tá bom? Então, tudo isso ali é os elementos característicos, né? A gente tem os documentos internos, como ata de reunião, né, e o que que eu preciso ter nessa ata de reunião, né? Então, para que possa se preencher, tá bom? Uma circular, né? O que que a circular também deve ter? Um memorando, né? Então, o que que é um memorando? É um documento de relação, de redação objetiva, linguagem simples e fácil leitura, cujo objetivo é servir à comunicação interna de uma instituição, seus gêneros textuais, gramática, né? Então, a gente precisa escrever corretamente se a gente precisar, né, redigir, criar um documento, tá bom? O relatório, né, ele pode ser vários tipos de relatório, pode ser um relatório crítico, uma síntese ou um relatório de formação. Também preciso ter cuidado às normas gramaticais, ser claro, objetivo, coeso e coerente, dependendo da minha atividade física. Um requerimento, né, para fazer um pedido para uma instituição ou, né, uma formalidade ali, né, então tem um regulamento interno da empresa, é fundamental para garantir que os colaboradores desenvolvam suas atividades de forma plena e harmônica, tá bom? Então, as empresas também precisam ter esse regulamento interno. Opa, pulou aqui. Aí,
Como que a gente pode padronizar, né? Bem simples, né? Eu comecei na empresa, aí eu preciso, sou responsável agora por cuidar do arquivo, né? Dessa parte de documentos. Como é que eu faço? Eu posso fazer a digitalização desses documentos para facilitar, né? A busca deles e evitar, né? Muitas pessoas pegando esses documentos, porque aí eu consigo ter um controle quando eu vou compartilhar. Eu preciso classificar, né? Então, eu vou colocar etiquetas nas pastas para identificar os tipos de documentos de acordo com a espécie, gênero, formato ou assunto. Guardar esses documentos, onde que eu vou guardar? Então, sempre guardá-los no arquivo em posição vertical para conservar a qualidade do papel e economizar espaço nos armários, né? Então, olha aí uma dica de ouro, hein? Controlar o acesso, né? Defina políticas de uso desses documentos. Então, eu sou a responsável pelo papel, então eu crio um protocolo onde a pessoa vai assinar ali que ela está retirando. Mas eu vou pegar 5 minutinhos. Que seja um, né? Ela tem que assinar o protocolo. Tá bom? Tomem cuidado com isso. E sempre atualizem, né? É muito comum que às vezes as empresas elas atualizam contratos, vencem, né? Então vocês precisam tomar cuidado com isso, tá bom? Então, relembrando, recebam os documentos, façam a triagem, classifiquem eles de acordo com a tabela, né, com a classificação do documento e vejam a tabela da temporalidade. Normalmente, cada empresa ela tem a sua própria tabela, mas depois no final eu mostro para vocês uma tabela da temporalidade, tá bom? E organizem ele sempre na vertical. Tá bom? Essa daqui é uma tabela da temporalidade de documentos, né? Então vocês vão ver aqui, né, alguns documentos que se enquadram, quanto que é o tempo, né? Projetos, estudos e normas administrativas, é uma guarda permanente, né? Onde ele vai para a guarda permanente, 5 anos. Né, esse documento, né, ou enquanto ele vigora, porque alguns documentos já têm pré-estabelecido essa data, né? Então já tem ali 5 anos, programas, projetos, planos, né? Mínimo 5, 9, relatórios de atividade também de 5 a 9, acordos, ajustes, contratos, convênios, né? De sim, enquanto vigora, né? Ou depois guardar por 10 anos. Né, organização e funcionamento, normas, regulamentos, diretrizes, procedimentos, estudos, né, enquanto eles vigoram e depois conservar por mais 5 anos, tá bom? E aqui tem alguns outros aqui para vocês verem, né, que a gente pode depois de, audiências, despachos e reuniões, aquelas atas de reunião, depois de 2 anos, joga fora, elimina o papel. Conselhos, né, juntas, comitês, né, algum outro, guardar por 4 anos, 5 no máximo, e depois pode jogar fora, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para mim. Podem me chamar no WhatsApp, pode chamar no AVA, tá bom? Estou à disposição de vocês. A próxima videoaula eu vou explicar a nossa atividade. Beijo. Vou parar aqui a apresentação. Até mais.